Olá, turminha do quinto ano, eu sou o professor Júnior Ferreira e agora nós vamos corrigir a nossa atividade de geometria no livro didático. Lembrando, hoje, dia 4 de setembro, a nossa aula é geometria, continuação da nossa unidade 3 de geometria. Nós vamos agora corrigir a atividade que vocês fizeram no livro didático. Abram o livro na página 63, onde tem essa atividade. Primeira, veja a pirâmide representada ao lado. Suas faces são figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Gente, as faces são as figuras laterais, planas. As faces do sólido geométrico ela é formada de figuras planas. Eu tenho triângulos nas laterais e um quadrado na base. Não é isso? Triângulos e quadrado. Segunda, observando o sólido geométrico representado ao lado, responda às questões. A. Quantas faces retangulares ele tem? Isso aqui é um prisma de base triangular. As faces laterais deles é formada de retângulos. Se ele é de base triangular, ele tem 3 faces retangulares. E quantas faces triangulares tem esse sólido? Os triângulos são onde? São nas bases. Ele tem 2 bases, então ele tem 2 faces triangulares. Alguns sinais de trânsito aparecem em placas que lembram figuras geométricas. Terceira questão, figuras geométricas planas. Qual figura geométrica plana cada placa de trânsito lembra? Essa placa aqui, que tem dizendo que você tem que dobrar à direita. Letra A. Qual é a figura geométrica plana que ela lembra? Um círculo. Professor, eu botei esfera. Você errou, porque esfera é sólido geométrico. Círculo é que é círculo é que é a figura geométrica. E a letra B, que é a placa de trânsito, dê a preferência, né? A gente até viu hoje na aula essa placa aqui, certo? Ela lembra o quê? Um triângulo. Professor, eu botei pirâmide. Pirâmide é o sólido geométrico. A figura geométrica se chama triângulo. Página 63. Em cada item, conforme as figuras geométricas planas que contorne as figuras geométricas planas que poderiam ser faces dos sólidos geométricos representados. Na letra A, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. Quais são as formas geométricas que eu encontro na minha pirâmide? Eu vou encontrar o pentágono, que é a base da minha pirâmide, e nas faces laterais vai ter 5 triângulos iguais a estes. Não tem nada de hexágono e não tem nada de retângulo. Não tem como ter um retângulo numa pirâmide. Né? Numa pirâmide pode ter um hexágono? Pode, se a base dela for um hexágono. For uma pirâmide hexagonal. Mas aqui é a pirâmide pentagonal, então não vai ter hexágono. Na letra B eu tenho um paralelepípedo. Quais são as faces que eu vou encontrar? Eu não vou encontrar um paralelogramo, que é essa primeira. Eu vou encontrar na base dela 2 quadrados, nas bases. E nas laterais, 4 retângulos. Tem como eu encontrar círculo ali? Não tem, que ele é um poliedro. Poliedro não tem faces arredondadas, é tudo linhas retas e faces planas. Lembram? E na letra C eu tenho um prisma de base hexagonal, certo? Então eu vou encontrar nas laterais 6 retângulos, porque a base dele é hexagonal, então ele tem 6 lados. E nas bases eu vou encontrar 2 hexágonos. Não tem como eu encontrar quadrado, não tem nada quadrado aí, muito menos triângulo, a não ser que ele fosse um prisma de base triangular, tá certo? Prosseguindo, abram o livro agora na página 65. E a atividade diz o seguinte: marque com X os quadros onde está representado um segmento de reta. Vocês estão lembrados do que é segmento de reta? Né? Precisa ser reta, é um pedaço de reta que vai precisar ser reto. Certo? Tem que ser reto. A letra A está reto? Tá, não. Que é o AB, não está reto. O CD está reto? Tá. O EF tá reto não, tá parecido um 3 ao contrário. E o GH tá reto. O IJ tá reto. Então são segmentos de reta essas 3 figuras. Beleza? Página 65, observe as figuras. Tem a figura A, B e C. Agora complete o texto a seguir. A figura A é formada por quantos segmentos de reta? Gente, é só você contar as retinhas. Eu não contei aí para você, mas você vai contar. Quantas retinhas é formadas aí? Na figura A eu tenho 5 segmentos de reta. A figura B tem quantos? Por 6 segmentos de reta. E se você contar
né? E a figura C, por quantos segmentos de reta? Vai dar 14 segmentos de reta. Pode contar aí que dá isso. Página 65 ainda. Observe como Helena escreveu seu nome com letras maiúsculas e usando apenas segmentos de reta. Olha só, ela escreveu o nome dela todo retinho, Helena. Quais dessas letras foram traçadas com exatamente um segmento de reta? Tem alguma letra aí que só tem um segmento de reta, ou seja, só uma linha? Tem, turma? Nenhuma. Se fosse a letra I, mas em Helena não tem I, né? Letra B. Qual dessas letras aí tem dois segmentos de reta? Eu tenho a letra L, tem dois segmentos de reta. Letra C. 3 segmentos de reta. Quais são as letras que tem 3 segmentos de reta? H, N e A. Pode olhar como cada letra dessa é formada por 3 segmentos de reta. E a letra D, por 4 segmentos de reta. Qual é a letra que é formada por 4 segmentos de reta? A letra E. Não é verdade? Quinta questão. Agora escreva a palavra matemática usando apenas segmentos de reta. Você vai escrever a palavra matemática parecido com a palavra que a Helena escreveu o nome dela. Toda com linhas retas. Eu vou fazer para vocês. Olha só. Uma linha, 2, 3, 4, eu fiz o M. Uma linha, 2, 3, eu fiz o A. Uma linha, 2 linhas, eu fiz o T. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, eu fiz o E. 1, 2, 3, 4, mais uma vez o M. 1, 2, 3, outra vez o acento do A. 1, 2, o T novamente. 1, eu fiz o I, né? E 1, 2, 3, o C. E 1, 2, 3, o A novamente. E eu escrevi matemática toda feita de segmentos de reta. Pedaços de retas, não é isso? Página 67 agora. Primeira questão. Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado, usando o lado do quadradinho como unidade U, aquela unidadezinha que a gente viu na matéria hoje. Determine a medida. A, da frente do terreno. Lá está a frente do terreno. Cada quadradinho é uma unidade. Então eu vou contar quantos quadradinhos de unidade tem na frente do terreno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A frente do terreno mede 10 unidades, 10 U. E a lateral do terreno, letra B? Está ali a lateral, eu vou contar de novo os quadradinhos na lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele mede 6 unidades. E do contorno total do terreno? Turma, contorno é igual ao redor. Ao redor, contornando só ao redor, não é dentro. Né? Quantos quadradinhos, quantas unidades vai ter? Turma, professor, posso contar, continuar contando? Pode, você pode contar tudinho ao redor. Cuidado para não se perder. Mas o professor vai fazer um raciocínio lógico aqui com vocês. Já sei que a frente do terreno é 10. Atrás é 10 também, né? Não é do mesmo tamanho? Né? Então, é 20 o total. E eu já sei que um lado do terreno, que é a lateral, é 6. O outro também. Então dá 12. 6 mais 6 é 12. Desta forma, 20 mais 12 vai dar 32. Então ele tem 32 unidades, só o contorno ao redor. Ok? Segunda, observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, encontramos quantas unidadezinha como medida de contorno, sendo x a unidade de comprimento? Gente, nesse primeiro desenho, na primeira questão, ele usou uma malha quadriculada. Aqui, na segunda, ele não está usando a malha quadriculada. Você vai ter que medir somente os contornos. Então, eu vou medir o tracinho. Olha, ele está dizendo que de um ponto desse ao outro é o x. Vale x. Certo? Então, eu vou medir. Ó. Aqui tem 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x, 11x, 12x, 13x, 14x, 15x e 16x. Então, a resposta é 16x. Beleza? Terceira questão. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos
alguns segmentos de reta e considerou a unidade U para medir o comprimento de cada um deles. Vamos ver aqui. De acordo com o desenho de Caio, determine a medida do CD. Aonde é que está o CD? Está aqui o CD, ó. Linhazinha vermelha. Quantos quadradinhos ele mede do C para o D? 3. Então é 3U. Na letra B, a medida do EF. Cadê o EF? Essa linhazinha aqui amarela. Quantos quadradinhos mede do E ao F? Contem aí para mim. Vai dar 11. 11 unidades. No C, a medida do MN. Essa linhazinha verde. Quantos quadradinhos vai do M ao N? 6 unidades. Letra D, a medida de RS. RS é essa linhazinha azul, que tem 5 quadradinhos do R para o S. E o último, a medida do AB, essa linhazinha lilás, que mede 9 unidades. Certo? Agora complete cada frase. A cor do segmento que tem maior comprimento é... Gente, qual é o que está maior aí? O amarela, né? O EF. O segmento com a menor medida tem a cor vermelha, do CD. É o menorzinho. E agora, a soma das medidas de 2 dos segmentos é igual a 11U. As cores desses segmentos são quais? Qual é os dois que, se eu somar, dá 11 unidades? Será o azul e o verde. O azul dá 5 e o verde dá 6. 5 mais 6, 11. Beleza? Página 70. Quais das figuras a seguir são polígonos? Marque-as com X. Lembra o que é polígono? Polígonos são figuras planas, fechadas. Olha as características aí, está em azul. Ó. Figuras planas, fechadas, formadas de linhas retas que não se cruzam. Então, se tiver com essas características aí, você marca um X, porque ele é um polígono. Essa primeira, que é quase um triângulo, mas não está fechado, ele está dizendo que tem que ser fechadas. Então, não é polígono. Essa segunda, não é polígono, que ele não tem linha reta. A terceira é polígono. Tá linha fechada, tudo linha reta e não tem linha que se cruza. Então é polígono. E essa quarta questão, a quarta figura da primeira linha. Quarta figura da primeira linha, gente, ela é toda fechada, né? Ela é em linhas retas, mas elas se cruzam, tem um cruzamentinho aí no meio. Então ela não é polígono. A primeira figura da segunda linha, esse triângulo, é polígono. A segunda não é porque está aberta. A terceira é polígono, é um hexágono. E a quarta é um círculo. O círculo está em linhas curvas, arredondadas, não é polígono. Coração também não é polígono, tem linhas curvas. E o paralelogramo é polígono, todo de linhas retas, fechadas, não tem linhas que se cruzam. Do mesmo jeito o pentágono. E esse último ali não é polígono, porque tem linhas curvas. Aí estão os polígonos dessa questão. Ainda na página 70, algumas placas de trânsito lembram polígonos. Pesquise e escreva o significado de cada placa a seguir e o nome do polígono que ela lembra. Letra A. Aí está o nome da placa, trânsito de pedestres, né? E ela lembra qual polígono? Um quadrilátero. Letra B. Já vimos essa placa hoje 3 vezes. Se chama D a preferência e ela lembra um triângulo. E a letra C, também já vimos hoje, parada obrigatória, e ela é um octágono, porque tem 8 lados, tá certo? Terceira, observe a figura colorida de verde nesse calendário. Qual é o nome do polígono que essa figura lembra? Onde é que está verde aí, né? Ela lembra um triângulo. Página 70 ainda, tem essa questãozinha extra aí. Segurança ao atravessar a rua. Para atravessar a rua com segurança, devemos conhecer e utilizar o semáforo de pedestres. É importante também atravessar a rua na faixa de pedestres ou nas passarelas, coisas que não temos aqui, né? Observe na foto a faixa de pedestres, que tipo de polígonos cada faixa branca lembra. Cada faixinha branca dessa aqui lembra o que, turma? Um quadrilátero, né? Um polígono de 4 lados. Página 72, primeira. Entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é um triângulo? Ah, essa aqui é mamão com açúcar. Triângulos têm 3 lados. Então, o A é um triângulo, o C é um triângulo, o D é um triângulo. Quem é que não é triângulo aqui? O B, que é um pentágono, 5 lados. Segunda questão.
Veja os triângulos que Theo desenhou em uma folha de papel. Triângulo A, B e C. Em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Escreva a cor do triângulo. A. Qual é o triângulo que é equilátero? Vamos lembrar? Equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. Aonde é que tem o triângulo aí que os tracinhos só é do mesmo jeito? É o triângulo da letra C, né, turma? O azul. Os lados são todos iguais, né? E qual é letra B? Qual é o desses triângulos aí que é o isósceles? Quando é que o triângulo é isósceles? Quando ele tem dois lados iguais. Tá aí o triângulo da letra B. Aliás, desculpa, da letra A. Ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, é o vermelho, né? A vermelha. Ele quer que você bote a cor, tá? E a letra C, qual é o triângulo que é escaleno? É o da letra B, que tem todos os três lados diferentes. Três lados diferentes, cor verde. Beleza? Página 72 ainda. Usando uma régua, desenhe no espaço abaixo os triângulos indicados. Triângulo isósceles, letra A. Você vai desenhar um triângulo isósceles. Gente, aqui ele tem uma dica. Os alunos devem desenhar um triângulo isósceles, ou seja, um com dois lados de mesma medida. Então, gente, aqui tem, como disse naquele videozinho que a gente viu hoje, tem triângulo de todo jeito. A forma como você vai desenhar seu triângulo, você pode desenhar de várias formas, desde que ele seja de três lados. Como ele quer um triângulo isósceles, o teu triângulo tem que ter dois lados iguais e um diferente. Então não importa como é que você vai fazer de cabeça para baixo, de cabeça para de onde estiver, de ponta para baixo, ponta para cima, do jeito que você fizer, desde que ele tenha essas características. Então tá aqui o meu triângulo isósceles. Tem dois lados iguais e um diferente, né? Na letra B ele quer um triângulo equilátero. Vocês devem desenhar um triângulo equilátero, ou seja, com três lados da mesma medida. Então não importa como tu vai desenhar teu triângulo, tá aqui o meu. Ele tem três lados. Eu fiz ele assim derriadinho para um lado, mas ele tem três lados iguais, aliás. Três lados todo triângulo tem, né? E o da letra C, triângulo escaleno. Devem desenhar triângulos escalenos, ou seja, com medidas de três lados diferentes. Aqui está o meu triângulo escaleno. Cada lado aí é um tamanho diferente. Turma, professor, a resposta certa é só esse triângulo que você desenhou? Não. Se você fizer triângulos com essas características que está dito aqui, não importa como você colocou seu triângulo, de ponta para baixo, de ponta do jeito que você botar, tendo essas características aqui, está certo. Isso aqui é apenas uma resposta correta, tá bom? Compare seus desenhos com o de um colega. Vocês desenharam triângulos iguais? Gente, não tem como vocês fazerem isso aqui, mas de qualquer forma a resposta é pessoal, né? Não tem como vocês fazerem porque está cada um na sua casa, né? Página 73. Esquadros são instrumentos que podem ser usados para fazer desenhos. O contorno dos esquadros lembra o contorno de triângulos. Aí eu tenho letra A. Nesse esquadro, dois dos lados têm a mesma medida. Na letra B, nesse esquadro, a medida dos três lados são diferentes. Gente, olha, o contorno dos esquadros acima lembra o contorno de qual triângulo? Use a palavra equilátero, isósceles ou escaleno para responder. Então, olha só, no esquadro A, ele está dizendo que dois lados são iguais, tem a mesma medida. Então, qual é o triângulo que forma esse esquadro aí? É um triângulo isósceles, com dois lados iguais e um diferente. E na letra B, ele está dizendo que as três medidas dos lados são diferentes. Qual é o triângulo que forma aí? Um triângulo escaleno, que todos os lados são diferentes. Por que não tem equilátero, professor? Não teve, né, na questão, mas como é o triângulo equilátero? Quem é que lembra? É aquele triângulo que todos os três lados são iguais. Página 73 ainda. Na malha quadriculada foram desenhadas três figuras que obedecem a uma sequência. Está aí os desenhos primeiro que tem no seu livro. Descubra o segredo dessa sequência e continue a desenhar na malha abaixo a quarta, a quinta e a sexta figura dessa sequência. Aí, aqui está a resposta. Na sequência que você desenhou, quantos dos triângulos da malha formaram a quarta figura? Aqui eu tenho 16, quarta figura, né? 16 triângulos. Se você contar, tem 16 triângulos nessa figura aí. B, na quinta figura, eu tenho 25 triângulos. E C, na sexta figura, eu tenho 36 triângulos. Página 75.
Veja os quadriláteros que Luca desenhou e deu o nome de cada um deles. Gente, tá lembrado o que é quadrilátero? Eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas nem precisa, né, turma? Quadrilátero são figuras geométricas de 4 lados. O primeiro aqui é a letra A, ele pode ser chamado de quadrado ou de losango, porque lembra que na aula o professor disse que se eu virar um pouquinho o quadrado, ele vira um losango, né? Então, dependendo da forma que ele tiver, ele pode ser um quadrado ou um losango. Letra B, vamos a D, né? O professor não foi na ordem. Letra D é um trapézio. Letra G é um losango ou quadrado. Dependendo se eu desvirar um pouquinho aí esse azul, ele vira um quadrado. Na letra B, agora sim, é um retângulo. Na letra E, um losango. E na letra H, um trapézio. Continuando a primeira questão, na página 75, eu tenho aqui a letra C, outro trapézio, letra F, outro retângulo, e na letra I, outro losango. Vocês viram aí que tem losango de todo jeito, retângulo, trapézio, né, turma? Segunda questão. Usando as palavras quadrado ou retângulo, complete corretamente as afirmações. Gente, qual é a diferença de quadrado para retângulo? Quadrado tem os 4 lados iguais. Retângulo, ele tem dois pares de lados iguais. Ele tem um lado igual ao outro e o outro lado igual ao outro. Tá certo? Então, letra A. Uma quadra de vôlei. Lembra o quê? Um retângulo. Não tem quadra de vôlei quadrada. Uma porta. Lembra o quê? Um retângulo. Se a porta for quadrada, ela parece mais com uma janela, né? Letra C. A face de um cubo é um equilátero chamado o quê? Quadrado. É a face do cubo, porque o cubo tem as 6 faces dele são quadradas. E a letra D. Cada página desse livro de matemática lembra um... Olha aí pro livrinho de vocês. Será que o livro de vocês é quadrado ou é retângulo? Retângulo, né? Não é quadradinho, não. Tá bom? Aí estão as nossas respostas, né? E chegou o momento de surpresa. Se você chegou até aqui, parabéns para vocês. Você assistiu a correção da atividade completa. Mas, para valer a sua presença, hoje você terá que responder a seguinte questão no grupo do WhatsApp. Vamos ver qual é a questão? Olha só o que é que vocês vão me responder hoje lá no grupo do WhatsApp. Responda no grupo do WhatsApp o nome de uma figura geométrica que seja um quadrilátero. Não esqueça de se identificar. Eu quero ver se vocês aprenderam mesmo. Tem vários tipos de quadriláteros. Primeiro, quadrilátero tem que ter quantos lados? 4 lados. Eu só quero o nome de uma figura que seja quadrilátero. Não vamos botar lá quadrilátero não, porque eu já sei que é quadrilátero. Eu quero o nome da figura. Você só vai botar o nomezinho da figura e botar o seu nome completo. Não precisa comentar nada. Presta atenção. Tem gente comentando sem precisão. Só bote lá. Fulano de tal, nomezinho, figura tal. Aí seu nome completo. Pronto. Fez isso, sua presença está garantida. Parabéns para todos que realizaram essa atividade. Espero que tenham aprendido bastante na nossa aula de geometria de hoje. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Clicar no YouTube, clica no gostei, tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.